Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de Geografia e nós daremos continuidade na unidade 4 do livro de Geografia. E nós falamos um pouco na aula do dia 15 sobre os diferentes lugares. Lá no começo dessa unidade mostra várias imagens de diferentes lugares do mundo, onde nós podemos observar já pelas imagens o tipo de roupa que cada lugar usa, o tipo de vida, o modo de viver, que é bem diferente de um lugar para o outro, não é? E nós falamos ainda nessa unidade sobre os tipos de trabalho realizados no litoral. Que quem mora no litoral normalmente trabalha com o turismo, com a pesca ou com a extração do petróleo. Lembra que a tia falou sobre o petróleo? Que o petróleo ele é utilizado para ele é extraído, do fundo do mar ou do oceano e é utilizado para fazer produtos relacionados ao plástico. Ainda é utilizado nos postos de combustíveis, para abastecer o carro, entre outros produtos aí feitos com o petróleo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a extração de granito, sobre a criação de ovelhas realizadas lá no Rio Grande do Sul e também sobre as seringueiras. Então vamos começar? E nessa aula a tia vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou chamar alguns nomes e vocês vão realizar aí, quem eu chamar vai realizar a leitura em voz alta com a tia, tá bom? Mostrar aí pra mamãe que vocês estão lendo bonitinho. E eu vou começar aqui com o Luiz Guilherme, do segundo ano B. Vamos lá, Luiz, ler em voz alta com a tia? Lá na página 89. Nós vamos falar aí sobre a extração de granito em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, 2018. Essa é a legenda desta imagem. Então vamos começar, Luiz Guilherme. Diferente do que geralmente encontramos em regiões próximas ao mar, a cidade de Mogi das Cruzes, localizada em São Paulo, é uma das principais cidades brasileiras que tem como atividade econômica a exploração de recursos minerais, como a areia, importante para a construção de moradias, produção de vidros, entre outros. O clima de Mogi das Cruzes é quente e seco. Por isso, a população local geralmente tem o hábito de vestir roupas mais leves e utilizar chapéus e bonés para se proteger do sol. Muito obrigada, Luiz Guilherme, por ter lido com a tia. E agora a tia vai explicar aí o que nós acabamos de ler. Então, aqui diz que a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade que é localizada no mesmo estado em que nós moramos, porém nós moramos na cidade de Cachoeira Paulista. Já essa cidade é Mogi das Cruzes, fica mais próximo a São Paulo um pouquinho. E aqui diz que a cidade de Mogi das Cruzes tem como principal atividade econômica a exploração de recursos minerais, como a areia, que é importante para a construção de moradias e para a produção de vidros. Vocês sabiam que o vidro ele é feito de areia? Isso mesmo, eles extraem a areia dos portos de areia e leva para a fabricação de vidro. E a tia Damares vai deixar no HD virtual um vídeo bem bacana para vocês entenderem como é feito a fabricação de vidro, tá bom? E então, Mogi das Cruzes, ela extrai da natureza a areia e manda para as fábricas para serem produzidos aí com essa areia o vidro. Vocês vão achar muito interessante esse vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a fabricação de vidro, tá bom? E vocês notaram que a tia leu que o clima de Mogi das Cruzes é bem parecido com o nosso clima, que é quente e seco, e a população geralmente tem o hábito de vestir roupas leves, utilizar chapéus e bonés para se proteger do sol? É a mesma coisa aqui em Cachoeira Paulista, até porque nós estamos falando do mesmo estado. Então o clima é bem parecido com o nosso. Porém agora, nós estamos entrando aí no inverno, então o clima está mais frio, tanto aqui quanto lá. Mas o nosso clima é bem parecido aí com o dessa cidade que é mostrado na imagem. Agora eu vou pedir para a Júlia Gomes realizar a leitura com a tia.
Vamos lá, Júlia? Já o Rio Grande do Sul é o estado com maior rebanho de ovelhas do Brasil para a produção de lã, que é um recurso animal muito utilizado pelos seres humanos para a fabricação de roupas, cachecóis, luvas e gorros. Inclusive, a população local dessa região costuma ter o hábito de utilizar roupas e acessórios feitos de lã para se aquecer durante o inverno. Então, já lá no Rio Grande do Sul, o clima já é um clima mais frio. E qual é o tecido, então, que eles utilizam para se aquecer durante o inverno? Muito bem, eles utilizam a lã, né? Eles pegam lá do rebanho de ovelhas, eles tiram a lã das ovelhas, levam para as fábricas para produzir cachecóis, luvas, gorros e roupas para se aquecerem durante o inverno. Agora, vocês já imaginaram como deve estar frio lá nessa época do ano? Se aqui em Cachoeira Paulista está essa manhã bem fria, imagina no Rio Grande do Sul. Então, por isso, eles têm que ter lá um tipo de agasalho que aqueça um pouco mais, não é? Aqui nós estamos acostumados a utilizar moletom. Lá eles já utilizam a lã, que é um tecido bem quentinho mesmo. E aqui nessa produção de roupas de lã é utilizado então um recurso animal, não é? Eles retiram do animal a lã para fazer o tecido, né, para a fabricação de roupas. E só relembrando que em Mogi das Cruzes o recurso utilizado era um recurso mineral, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o recurso vegetal, que é no caso da extração de látex de uma seringueira na floresta amazônica em Roraima, aqui no Brasil, em 2011. E agora eu vou pedir para a Alice, do segundo ano A, fazer essa leitura com a tia. O estado de Roraima apresenta uma vasta vegetação característica da floresta amazônica e, entre as diversas espécies, está a seringueira. É dessa árvore que o ser humano faz a extração do látex, que é um líquido natural presente nos troncos dessas árvores, utilizado para produzir a borracha. Com a borracha, podem ser feitos muitos itens: pneus, brinquedos, utensílios de cozinha, entre outros objetos. Além disso, as sementes da seringueira contêm uma amêndoa da qual se extrai um óleo amarelado utilizado na indústria de vernizes e tintas. Obrigada, Alice, por realizar a leitura. E como nós podemos ler aqui, mostra aí a seringueira, né? Que é uma árvore que dela é tirado, é extraído o látex. Esse látex, ele é um líquido e ele é levado para as fábricas para a fabricação de borrachas. E dessas borrachas é feito os pneus, é feito aí utensílios de cozinha. Todo o material emborrachado que você conhece vem do látex. É retirado lá da seringueira, e aqui mostra a seringueira, que é uma árvore muito característica da floresta amazônica. E além do látex, o que mais mesmo que falou aí no texto que a seringueira oferece, que a seringueira produz também? Muito bem, quem respondeu que é uma amêndoa, né? Ela contém uma amêndoa da qual se extrai um óleo amarelado que é utilizado na indústria de vernizes e tintas. Então, aí as tintas que nós utilizamos, ela tem esse óleo amarelado. Quando você compra a tinta, você vê por cima da tinta tem uma natinha, vamos dizer assim, uma natinha por cima da tinta com óleo amarelado. E esse óleo, ele vem da onde? Vem da seringueira, muito bem, lá da amêndoa que contém aí a seringueira. Agora eu quero que a Laura faça a leitura com a tia. Vamos lá, Laura? Os trabalhadores responsáveis pela exploração de tais árvores são conhecidos como seringueiros e apresentam hábitos bastante característicos,
como se dedicar ao trabalho pelo menos 6 dias na semana e acordar e começar as atividades antes de o sol nascer. Nem só do trabalho com as árvores vivem os seringueiros, pois eles também costumam plantar roças diversificadas, caçar e pescar para garantir o alimento. Então aqui está falando um pouquinho sobre o trabalho aí dos seringueiros, né? Que são os responsáveis aí pela extração do látex e desse óleo, né? Que depois é utilizado para fazer vernizes. E esses seringueiros são trabalhadores que trabalham muito, não é? Aqui já mostra que eles se dedicam ao trabalho pelo menos 6 dias da semana e acordam muito cedo. Antes do sol nascer, eles já estão lá realizando o seu trabalho e, além de realizar o trabalho nas seringueiras, eles ainda precisam plantar roças. O que é plantar roça? Plantar produtos para vender e caçar e pescar para garantir o alimento. Isso significa que somente com a extração do látex eles não conseguem sobreviver. Eles precisam fazer mais que um trabalho para conseguir ali o seu sustento. Então, nós falamos sobre 3 tipos de recurso. O recurso mineral, que nós falamos sobre o petróleo e a extração de granito. O recurso animal, que nós falamos sobre as ovelhas, né? Que através dela é retirada a lã para a fabricação de roupas, gorros e cachecóis, entre outros. E falamos também do recurso vegetal, que foi o caso da seringueira, que da seringueira é retirado o látex e também uma amêndoa, né? E dessa amêndoa se extrai um óleo para ser utilizado nas indústrias de vernizes e tintas. Agora eu quero que duas alunas, melhor dizendo, realize a leitura com a tia. Quero a Helena Busato e a Antonella. Vamos lá, meninas? Na página 91, diz assim lá no box Mapeando. Um lugar muito conhecido e querido por pessoas de todo o mundo é a floresta amazônica. Parte dela fica em nosso país e lá estão abrigadas muitas tribos indígenas, além de diversas espécies de animais e plantas, que são responsáveis pelo equilíbrio da umidade e da temperatura do nosso país. É da vegetação da floresta amazônica que são retirados os ingredientes para a fabricação de produtos medicinais, alimentos, sementes e muitos outros itens necessários para os seres humanos. Por esses motivos, a floresta amazônica é considerado um importante bioma. O que significa bioma? O conjunto de seres vivos, plantas, vegetações, animais e rios de uma determinada região. Aí aqui diz, né? Por exemplo, a floresta amazônica faz parte desse bioma amazônico. Então vamos voltar lá no texto. Por esses motivos, a floresta amazônica é considerado um importante bioma, ou seja, um lugar que tem muitos seres vivos, e deve ser preservada para que seus recursos naturais não acabem pelo mau uso. Então aqui fala sobre a importância da floresta amazônica, que além dela abrigar muitos indígenas, ela ainda tem uma rica quantidade de seres vivos, como plantas e animais, e que também ela é responsável pelo equilíbrio da umidade e da temperatura do nosso país. Até tem uma música, né, que fala que ela é o nosso pulmão. A floresta amazônica é o nosso pulmão. Por quê? Porque ela consegue aí equilibrar a umidade e a temperatura do nosso país. Imaginem se não tivesse a floresta amazônica aqui no Brasil. Talvez o clima seria muito mais quente, porque ela não ia ter aí esse equilíbrio. Então a natureza ela é muito importante e é muito rica, não é? E nós devemos preservar esse bioma, ou seja, preservar o conjunto de seres vivos que tem na floresta amazônica. Agora eu quero que o Luíde continue aí a leitura com a tia lá no Observe o Mapa. Vamos lá, Luíde? Observe o mapa e responda.
Em quantos estados brasileiros encontramos o bioma amazônico? Então agora a Maria Paula e a Maria Luísa vai contar com a tia. Vamos lá olhar no lado direito, aí tem um mapa, né, do bioma amazônico. Então o que estiver em verde significa que tem a floresta amazônica. Vou começar aqui pelo Acre, onde tem a C, a letrinha A e a letrinha C. Então vamos lá, coloquem aí no dedinho, conta aí no dedinho. Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins. Então, podemos observar que a floresta amazônica ela está localizada em 9 estados brasileiros. Então, vocês vão colocar aqui embaixo nessas duas linhas. A floresta amazônica está presente em 9 estados brasileiros. Muito obrigada, Maria Paula e Maria Luísa, que contaram com a tia. E crianças, por hoje nós vamos ficando por aqui. E na próxima aula de geografia nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Que ele é gigante e ele é muito rico na natureza, né? Não é? O próprio hino já diz que o gigante pela própria natureza. Então nós vamos falar um pouquinho na próxima aula sobre esse tema, tá bom? Então por hoje é só, um beijo e uma boa tarde.